Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegava já à tarde, estava ali só. Amém? Até aí. O Senhor quer falar com você nessa manhã. O Senhor quer falar comigo nessa manhã. Algumas versões da palavra dizem que Jesus compeliu os seus discípulos. Compelir é empurrar. Nós lemos que ele ordenou. É ordenar. Compelir é forçar. Compelir é fazer algo realmente à força. Então os discípulos, que são discípulos, eles são forçados a ir a um determinado lugar. E aqui nós vemos que eles foram compelidos ou forçados a irem para onde? Para o barco, e fossem adiante para o outro lado. Então os discípulos foram ordenados, empurrados, forçados, compelidos a entrarem no barco e a irem para o outro lado. O nosso Deus trabalha por ciclos, o nosso Deus trabalha por processos, e processo tem princípio, tem meio e tem fim. Todos quantos são discípulos de Jesus, ou seja, que fazem aquilo que Jesus fez, que vivem a vida de Cristo, assim como o apóstolo Paulo disse, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aqueles que expressam Jesus através da sua vida, que são de fato discípulos, sempre serão compelidos, forçados, ordenados, empurrados para o centro de um processo. Os discípulos foram empurrados por Jesus. Jesus mandou os discípulos irem para o barco e passarem para o outro lado. A continuação da leitura vai falar que eles passaram por uma tempestade. E a tempestade na vida daquele que anda com Jesus, a tempestade na vida daquele que vive com Jesus, a tempestade naquele que é discípulo de Jesus, é mais um processo de Jesus. É mais um processo de Jesus. Por isso que Deus tem falado conosco, desde o início do ano, sobre a importância, ou sobre a indispensabilidade de praticarmos a palavra de Deus. Nós recebemos palavras, recebemos orientações, recebemos ensinamento, recebemos conhecimento da parte de Deus, mas muitas vezes nós não estamos praticando a palavra de Deus. O que vai ser isso na minha vida? Mera informação. Mera informação. É por isso que existem muitos teólogos que não têm a vida transformada. É por isso que existem muitos conhecedores da palavra que não são testemunhas de Cristo. É por isso que existem muitos ateus que conhecem a Bíblia de capa a capa. Por quê? Porque são teorias, são palavras, são letras, são conhecimentos que são adquiridos, mas não são praticados. Ou seja, essas verdades não governam o espírito. Muitas vezes estão ainda no campo da alma. Por quê? Porque o conhecimento vem para a alma. A mente, ela está na alma. E o conhecimento chega e ele fica na alma. E a alma com conhecimento é perigoso. A alma com conhecimento é perigoso. Se as verdades da palavra não forem transferidas para o espírito, nós corremos o perigo de entrar em um lugar perigoso chamado orgulho. Orgulho. Eu sou o cara, eu sou bom, eu tenho conhecimento, eu estudei isso, eu fiz aquilo e eu fiz aquilo outro.
vale tanto conhecimento sem ativação do conhecimento no Espírito? Do que vale tanto conhecimento, tanto estudo, tantas coisas adquiridas no campo da mente, se isso não for transferido e governado no nosso espírito? Para Deus não vale nada, porque isso só vai ser, como Salomão disse na sua velhice, vaidade. Vaidade. E o Senhor, Ele não quer filhos vaidosos, o Senhor quer filhos humildes. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós precisamos aprender humildade. O Senhor nos ensina a humildade através de quem? De Jesus. Mas como nós vamos aprender humildade no nosso ambiente, na nossa realidade? Através dos relacionamentos. A palavra de Deus fala que é necessário que hajam escândalos. Escândalo também pode ser traduzido como ofensa. É necessário que haja ofensa. É necessário que haja escândalo. Por quê? Porque isso é a ferramenta que Deus usa para gerar humildade no nosso coração. Porque quando nós somos confrontados, quando nós somos humilhados, quando nós perdemos a nossa razão, quando nós muitas vezes queremos revidar, queremos falar verdades, queremos brigar, se nós brigamos, se nós falamos verdade, se nós reagimos às ofensas, nós perdemos a oportunidade de adquirir mais um pouquinho de humildade. Agora, se no momento da ofensa nós engolimos o choro, engolimos a raiva, respiramos, então colocamos tudo diante do Senhor, aí o Senhor vê mais uma dose de humildade em nós. E a humildade é a matéria-prima da autoridade espiritual. Nós temos falado sobre isso. Então é necessário. Como que Deus encontra humildade em nós? Através dos relacionamentos. Deus se relacionava com Adão. Viu que Adão estava só. Deus fez Eva para se relacionar com Adão. E o interesse do Senhor sempre foi o relacionamento interpessoal. O nosso relacionamento com pessoas. Sabe, irmãos, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Sempre fui. Quem conhece a minha Alice sabe como ela é. Eu era igual a Alice. A professora demorou 3 meses para ouvir a voz da Alice. Hoje não, porque quem está dando aula para ela agora é a Vivi. Então ela já conversou, tá? Mas a outra professora, ano retrasado, se eu não me engano, 3 meses para ouvir a voz dela. Eu era assim. Eu não falava, eu não expressava, eu só ficava atrás da barra da saia da minha mãe. Mas foi necessário que o Senhor gerasse uma transformação em mim. Por quê? Porque eu preciso entender que eu preciso me relacionar. No começo do meu namoro, nós íamos jantar com algum outro casal, nós íamos na casa de alguém que era, por exemplo, um amigo da Gesa. Olha, tem uma amiga do trabalho que chamou a gente para jantar, vamos lá. Eu tinha uma dificuldade com isso. Eu ficava pensando, o que eu vou conversar? Eu nem conheço a pessoa. O que eu vou falar? O que eu vou deixar de falar? E ainda hoje você pode encontrar traços de timidez em mim. Então, o meu esforço é para que eu consiga me relacionar com as pessoas de forma natural, para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra. Porque nós precisamos dos relacionamentos. Eu não estou falando que eu faço força para ter amizade com você. Eu não estou falando que para mim é difícil ter os meus irmãos. Não, para mim é uma alegria. Eu me sinto à vontade. Mas era muito difícil. Até que veio o entendimento de que eu precisava parar
de ser tímido. E foi uma transformação que Deus gerou na minha vida. O trabalho de faculdade não foi entregue, o TCC, né? Por quê? Porque eu não falava em público. Fiquei com nota baixa. Não falava em público. Mas eu pedia para o Senhor, me transforma. Me transforma porque eu quero cumprir o teu propósito. Me transforma porque eu quero fazer a tua vontade. Porque eu entendi que para fazer a vontade de Deus nós precisamos das pessoas. É ferro afiando ferro. Ferro afiando ferro. E assim nós vamos crescendo. Assim nós vamos amadurecendo. Sabe aquele lugar que você trabalha, que tem uma pessoa que parece que foi o diabo que colocou do seu lado? Eu tenho uma notícia para te dar. Foi Deus quem colocou. E o que nós temos que fazer com essa pessoa? Amar com amor incondicional. Ser testemunha de Cristo aonde nós somos plantados. Ser testemunha de Cristo aonde nós somos inseridos. Orar pelas pessoas que nos afrontam. Orar pelas pessoas que nos humilham. Colocar diante de Deus, mas não para você querer cantar tem sabor de mel. De jeito nenhum. Colocar diante de Deus para que essa pessoa seja transformada pela graça. Quando nós somos discípulos, o Senhor vai nos empurrar para o centro dos processos. E quando Ele fala, vai para o outro lado, vai para outra banda, passa daqui para lá, atravesse, sempre na palavra. É porque um novo ciclo vai começar. É porque um novo tempo vai começar. É porque uma nova fase vai se iniciar. Jesus manda os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado. Todo discípulo de Jesus, quando vai em obediência para o centro do processo, é porque Deus vai iniciar uma nova fase. É porque Deus vai iniciar um novo ciclo. É porque Deus vai iniciar um novo processo. E nós precisamos entender. Nós precisamos compreender quando é processo e quando não é processo. Ontem nós comentamos na escola bíblica. Nossa classe estava com 20, tralalá, né? 26 alunos, para a glória de Deus. Semana que vem nós vamos estar com 35. E tem 3 situações na nossa vida que nós precisamos de clareza e entendimento para enfrentarmos essas situações. Primeira situação são as consequências de escolhas ruins que nós fizemos. Choveu de gente quando eu era mentor financeiro falando assim, me ajuda, porque minha vida financeira está um caco. Por quê? Porque as escolhas mal feitas no passado geraram uma colheita que hoje a pessoa está sofrendo. Então, quando eu sei que são consequências que eu estou passando, consequências de escolhas ruins que eu fiz, quando tem punição, eu estou sendo punido na minha vida por algo que eu fiz, uma escolha ruim que eu fiz, uma atitude que eu tomei, uma palavra que eu falei, agora estou sendo punido. Por quê? Pelo semear e colher, pelo princípio do Senhor. Porque você quebrou um princípio, agora você precisa colher, você está sendo punido. Quando há um sentimento de solidão, parece que você está só, parece que você está passando por aquele momento e não tem ninguém para te ajudar, parece que Deus sumiu, parece que as coisas estão longe. Consequência de escolhas que eu fiz. Tem sentimento de dor, tem perda, tem muita perda. Muita perda. Quando eu estou com dívidas e eu preciso reorganizar minha vida financeira, com certeza vai ter perda.
vai ter perda. Ou eu vou ter que desfazer de um bem, ou eu vou ter que pegar uma reserva para quitar uma conta que está atrasada, mas aquela reserva eu vou perder. Pois é, você vai perder, mas você vai reorganizar. São as consequências de más escolhas que foram feitas no passado. E há nas consequências uma necessidade de um esforço maior. De um esforço maior. Só que a boa notícia é que o nosso Deus é especialista em transformar o caos em ordem. Deus não perde nenhuma oportunidade. Quando as consequências vêm sobre a nossa vida, se nós estamos na presença de Deus, se nós nos lançamos na presença de Deus, Ele faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Ele transforma a situação. Não que as consequências vão mudar, não que Ele vai deixar a consequência mais branda, mas nós nos lançamos na presença dEle, e o nosso olhar ajustado, a nossa vida no Espírito fortalecida, vai fazer com que a gente passe pela prova dando glória a Deus. Segunda situação da nossa vida são as heranças familiares, iniquidades geracionais ou maldição hereditária. Quando que eu reconheço que é herança? Geralmente a herança está ligada ao pecado. É um pecado que se repete. É um pecado que eu não tenho forças para vencer. É algo que quase que me domina. É uma força que me puxa para esse lugar de pecado. Geralmente tem enfermidade. Eu quero dizer para você que Deus não quer que você fique doente. Deus não quer que você fique enfermo. Amém? Amém. É uma repetição familiar. O que vivia o meu bisavô, viveu o meu avô, viveu o meu pai, eu estou vivendo agora. É uma característica. E é uma prisão. Eu não consigo sair desse lugar. Através do sangue de Jesus, através do arrependimento, através da confissão, nós vamos vencer todas essas coisas. E uma terceira situação na nossa vida são os processos. Então nós precisamos diferenciar consequências de escolhas ruins, herança familiar e processos. Os processos acontecem quando nós estamos caminhando com Deus no nível em que Ele olha para nós e fala, está no tempo de você viver algo novo. Então agora eu vou te empurrar para o centro de um processo e você vai ser centrifugado e vai sair uma nova pessoa. E quando você sai e fala, nossa, eu conheci coisas novas, eu vi grandes coisas, Deus está fazendo grandes coisas, é milagre, é maravilha, é prodígio, é coisas sobrenaturais, experiências no Espírito, que coisa linda. E Deus fala, então vai de novo, centrifuga e volta, agora em outro nível, e assim sucessivamente. Sempre que Deus termina um processo, você está num nível acima do que você estava antes, mas você tem um novo processo para passar. Quando eu reconheço que é um processo, primeira coisa que acontece quando eu vou passar por um processo, tem a abertura do meu entendimento. Eu entendo que é processo. Eu entendo que é Deus fazendo. Eu entendo que Ele quer que eu passe. Eu preciso passar por isso. Eu preciso andar nessa direção. Eu preciso que isso aconteça na minha vida. Outra coisa, é um ciclo de crescimento através da forja. Como que eu sou forjado? Através de pessoas que são diferentes de mim. É assim que eu sou forjado. Por isso que o membro do corpo não pode viver fora do corpo. Porque senão ele morre. Ele estaciona, ele não cresce mais. Ele fica estagnado e ele morre. O membro precisa viver inserido no corpo. O membro precisa viver em comunhão com o corpo. O membro não pode achar que eu sou igreja.
Não, você só é igreja quando você está reunido com outro membro do corpo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do meu nome, ali eu estarei. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar inseridos em um ambiente em que há pessoas diferentes de nós, com pensamentos diferentes, com construção diferente, com ideias diferentes, com visões diferentes. E nós vamos ser forjados. É a ferramenta que o Senhor usa. Quando é processo, o Espírito testifica. Você sabe que é processo. O Espírito testifica daquilo que o Espírito Santo está fazendo. O seu Espírito testifica do que o Espírito Santo está fazendo. Quando é processo, Deus dá confirmações. Deus dá confirmações. Filho, você está no processo. Passa um tempo, filho, lembra, você está no processo. O Espírito vai testificando, Deus vai dando confirmações. Mas além de confirmações, Deus dá alívio. Você está no processo, o negócio está difícil, porque passar o processo com Deus não é fácil. É só para aqueles que são discípulos e são chamados. E você é chamado. E quando você está passando por processo, naquele momento difícil, parece que você não vai aguentar, mas você sabe que é necessário passar. Por quê? Porque você vai sair dali, dessa centrífuga, melhor do que você estava. Num nível ainda maior, num crescimento ainda maior, numa maturidade ainda maior. Eu preciso permanecer nesse lugar. Mas Senhor, eu não estou suportando. Aí Ele vem com alívio. Ele vem com doses de alívio. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala que nós temos que trocar o fardo com Ele. Porque nós vamos encontrar alívio. Só que quando nós saímos do processo, Ele não nos dá mais alívio, Ele nos dá agora descanso. Então uma coisa é alívio, outra coisa é descanso. Se eu subo uma ladeira correndo 10 quilômetros, e eu chego lá em cima, cansado, eu respiro, tomo uma água, o que eu vou ter ali? Alívio. O descanso vai vir depois de 3, 4 dias. Né, jogador? Depois de 3, 4 dias que eu vou ter o descanso. Então, no processo, Deus nos dá confirmações, nos dá alívio. É um processo parecido com as 4 prensas. Lembra das 4 prensas? A azeitona é colhida da oliveira e ela passa pela primeira prensa. A primeira prensa sai aquele azeite, que é o azeite da consagração. Aí aquela azeitona sai dali daquela prensa e vai para a segunda prensa. A segunda prensa é o azeite da alimentação. Sai a azeitona da segunda prensa e vai para a terceira prensa. A terceira prensa é a prensa da iluminação. É usada para colocar nas lamparinas. A última prensa, a quarta prensa, é a prensa da limpeza. Era feito para o óleo para fazer produtos de limpeza. É a prensa da purificação. Então, o processo de Deus nos leva a um estado de consagração. Eu reconheço que estou passando por processo, e por isso eu quero me consagrar. E quanto mais eu me consagro, mais tranquilo eu vou passando por esse processo. Mas aí tem a segunda prensa, que é a prensa da alimentação. A fome pela palavra, a sede pela presença. Consagração, alimentação. Eu sou alimentado no meu espírito e aquilo vai me fortalecendo. Lembre-se, você está dentro do processo e você está passando por essas prensas. Você se consagra, você se alimenta mais e melhor. Aquele alimento te nutre, você se fortalece e você começa a entender muitas coisas que antes você não entendia. A revelação vem com muito mais facilidade. Por quê? Porque o alimento que está sendo dado depois que você se consagrou. Consagração é separação. Você não vai mais se amoldar conforme esse mundo, mas você não se conforma com as coisas desse mundo. Você permite que Ele transforme a sua mente, o seu entendimento, conforme aquilo que é a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável.
Não queira achar que você vai viver a vontade boa, perfeita e agradável se você não transicionar sua mente. Não, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é só depois que você permitir que Ele transforme sua mente. Caso contrário, isso não vai acontecer. E aí no meio do processo você já se consagrou. Você já está se alimentando de um alimento mais denso, mais consistente. Há revelações do Espírito. Você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Eu quero dizer para você que a mensagem da palavra é a mesma desde o princípio. A palavra é a mesma desde o princípio, mas os meios que o Senhor usa, eles são diferentes. Deus não muda, mas Ele se move. Por isso que muitas pessoas falam, mas parece que eu nunca ouvi isso. Eu leio a Bíblia e nunca tinha ouvido isso. Não é que você não ouviu, é porque o entendimento e a forma, o meio, como o Senhor faz, mudou. Mudou. É o meio que Ele usa para a palavra penetrar no seu coração e você realmente se render a Cristo. Se você ler 30 dias o Salmo 23, o Senhor vai falar 30 vezes diferente com você. E aí você vai para a terceira prensa, a prensa da iluminação. Uma luz é acesa diante de seus olhos. E você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Você começa a ver coisas que antes você não via. Você começa a viver com seus olhos abertos para o reino do Espírito. E a última prensa, você é purificado para poder sair desse processo num nível ainda maior na sua vida espiritual, na sua vida com o Senhor. Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Primeira coisa que você precisa saber: eu sou chamado segundo o propósito de Deus? Você é. Você é chamado segundo o propósito de Deus. Só que propósito fala de separação. Propósito fala de consagração. Propósito fala de você viver na contramão. Viver o propósito é você viver na contramão do mundo. Viver o propósito é você viver fora da caixa. Viver o propósito é você ouvir o conselho do ímpio e fazer o contrário. Você precisa pensar se você tem vivido dessa forma. Ou você tem deixado a vida te levar, a vida leva você. Que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem ao bem daqueles que amam a Deus, que amam a Deus, que amam. Amor é renúncia. O que você tem renunciado em nome do seu amor a Deus? O que você tem renunciado em nome do seu amor a Deus? Amor é renúncia. É renúncia. Itamar conta que a mãe dele pegava ele, o irmão, e andavam não sei quanto tempo, né, Itamar? 3 quilômetros. Domingo de manhã ia para a escola bíblica. Voltava para casa almoçar e tinha horário para chegar, porque senão o pai dele ficava bravo. Almoçava. E à noite eles voltavam para a igreja mais 3 quilômetros. 3, 6, 9, 12 quilômetros por domingo. Para o quê? Para ouvir a palavra. Para receber a palavra. Para ser alimentado. Para se relacionar com Deus. Para se relacionar com a igreja. Com os irmãos. Para crescer na forja. Quem que faz isso hoje? Ah, eu não fui na igreja porque eu estava com dor na língua. Está falando muito, para de falar. Qualquer coisa é desculpa para a gente não congregar. Qualquer coisa é desculpa para a gente não estar na igreja. Eu quero lembrar você que não é a igreja que transforma. Que não é a igreja que vai fazer com que você seja uma pessoa transformada. É o teu secreto, a tua vida com Deus lá na tua casa, no teu quarto, no teu secreto, no teu quarto de guerra. Só que a igreja é o lugar de forja. Aquilo que você recebe do Senhor
Todos os dias no seu secreto você vem aqui e agradece, adora. A sua adoração sobe como um cheiro suave às narinas do Senhor. Então, cultuar ao Senhor não é receber nada. Cultuar ao Senhor é entregar. Aquilo que você viveu na semana, você entrega ao Senhor no final de semana. Nós começamos a escola bíblica. E a escola bíblica é um momento que nós temos para aprender. Ontem foi a primeira aula. Foi uma aula introdutória. A gente foi para assuntos, né? Assuntos diversos, né, Tamires? Mas amém. É uma aula introdutória. Sábado que vem, nós já começamos a falar do princípio do caráter. E aí, quando nós tivermos com conhecimento sobre todos os princípios, aí essa igreja vai voar. Voar com asas como águias. Porque uma igreja que não quebra princípios é a igreja do Senhor. Mas no domingo nós estamos aqui para entregar a nossa adoração. Estamos aqui para entregar a nossa gratidão. É por isso que eu choro. É por isso que eu oro. É por isso que eu adoro. Amém? Agora, para que eu passo pelo processo? Não é por quê, é para quê? Tem um propósito. Tem um propósito. Todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Propósito é consagração, amor é renúncia, e assim, todas as coisas que eu vou viver dentro do processo, elas vão contribuir para o meu crescimento, para o meu bem. Agora, para que eu passo por um processo? Crescimento, amadurecimento, preparação. Eu passo por um processo para eu viver um novo nível, um novo tempo, um novo ciclo. E assim eu vou subindo os degraus dessa escada espiritual. Tem propósito, o processo tem propósito. Deus não coloca você dentro de um processo para que você saia e não aconteça nada. Deus não faz você cair no poder para você levantar e não levantar transformado. Se for para cair, levantar e não ter transformação, melhor não cair. Vocês estão me entendendo? Amém? Tem que ter propósito. Agora, o principal motivo que nós passamos pelos processos é para sermos testemunhas de Cristo. Para sermos testemunhas de Cristo. O novo tempo de Deus não tem a finalidade de me abençoar, mas sim de me melhorar como testemunha, embora eu seja abençoado no processo. Não tem como, nós vamos ser abençoados. Nós vamos receber mais do Senhor. Nós vamos crescer espiritualmente. Nós vamos sair pessoas renovadas desse processo. Mas a finalidade, o motivo, o para quê de Deus é sermos testemunhas de Cristo. Sermos testemunhas de Cristo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O versículo 8 fala o quê?
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus estava ressurreto, fazendo aparições para testificar a sua vida. E depois de testificar a sua vida, o que aconteceu? Ele implicou uma responsabilidade aos seus discípulos. Ele estava ressurreto, apareceu ressurreto. Ele apareceu ressurreto para testificar a sua vida. E depois de testificar a sua vida, ele implicou uma responsabilidade aos discípulos. O que ele disse? Vocês receberão virtude, vocês receberão poder do Espírito Santo para serem os meus representantes aonde? Por toda a terra. Por toda a terra. Entre todas as coisas e em todos os lugares. Nós temos que ser testemunhas de Cristo. Testemunha, para quem conhece de direito, o Tamar é advogado, ele sabe. Testemunha é aquela que presenciou o fato. Não adianta você chegar e falar, apontaram para mim que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Não, você não vai. Isso aí é um informante. Você está dando uma informação. Agora, testemunha é aquele que teve a vivência, que viu acontecer. Que viu acontecer. Agora, você presenciou? Você andou com Jesus? Você presenciou a vida de Jesus? Nós presenciamos a vida de Jesus? Então, como nós vamos ser testemunha de Jesus? Vocês receberão o meu Espírito. Vocês receberão o meu Espírito. O Espírito não está fora, o Espírito está dentro. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Vocês receberão o meu Espírito, então vocês vão incorporar os meus fatos. Vocês serão semelhantes a mim. Vocês não vão falar do que eu vivi. Vocês vão representar a minha vida. Vocês não vão apenas falar do que eu vivi. Vocês vão representar a minha vida. Cristo em nós, ou Cristo em vós, a esperança da glória. As pessoas vão olhar para você e vão falar, ali vai um cristão. A vida dele, a vida dela, testemunha de Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. Nós somos representantes de Cristo na terra. Nós não vamos falar dos feitos dele, mas nós vamos representá-lo nos dias de hoje. Sermos testemunhas. É para isso que Deus te coloca no processo. Para você sair ainda mais forte. Para você sair ainda mais alimentado. Para você sair com um entendimento ainda maior do mundo espiritual. E assim você será testemunha de Cristo. Ter experiências com Jesus é o que o Senhor usa de mais precioso para que nós tenhamos a capacidade de enxergar quem é o Deus da nossa vida. E é isso que nos leva a ser testemunhas de Cristo. Quem já esteve na presença não sabe viver em outro lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Quem experimentou da presença não sabe viver sem a presença. E quando fica longe da presença, sente saudades. Mas o orgulho fala muito alto. E a pessoa não quer voltar. Por quê? Porque tem barreiras, e muitas barreiras estão sendo quebradas. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que fazer um monte de coisa. E falando em perdão, eu contei um testemunho ontem na sala de aula. E o testemunho gerou uma atitude, né, dona Zeneide? Posso falar? No retiro, a dona Zeneide caiu. Segunda vez que ela cai, né, dona Zeneide? Tá bom? Pedir para o Senhor dar ordem aos seus anjos, ao seu respeito. Amém. Ele falou assim, nossa, você está caindo na igreja, agora fez errado. E ele falou isso.
ela bateu o joelho. E aí ela foi sentar numa cadeira, estava a Gesa e a Sara. Não tinha cadeira para ela sentar, lá em cima, no campo. Ela falou para Sara: Sara, posso sentar nessa cadeira? Deixa eu sentar nessa cadeira. Eu bati o joelho e a Sara não saiu. A Gesa, envergonhada, levantou com aquela barriga de melancia e falou: Dona Zeneide, senta aqui. Ela: não, você está grávida, senta ali. Ela desceu, pegou uma cadeira, voltou lá e sentou. Eu não fiquei sabendo disso. E a Gesa me contou na quarta-feira, acho que ela lembrou de contar, ou na quinta. Nós sentamos com a Sara. Chamei a Sara, falei: senta aqui, nós vamos conversar. E nós ficamos quase 3 horas ministrando no coração dela sobre a importância de respeitar os mais velhos, sobre as boas práticas, sobre o pedido do perdão. Agora, você precisa pedir perdão. Eu não vou pedir perdão de boca, eu vou escrever uma carta. Não, Sara, você precisa pedir perdão, você precisa sair da sua boca. E orando para o Espírito Santo e quebrando esse orgulho. Vocês estão vendo como a criança é orgulhosa? Só que a gente aprende a autoridade com a criança. Porque a criança que briga com outra criança, dá 5 minutos ela já está brincando de novo. E os pais estão brigados. Só vai ter autoridade espiritual quem tiver humildade. E humildade é eu conseguir superar os traumas de relacionamento. Não é isso que nós temos aprendido? Então aprenda com a criança. A criança não é humilde, mas ela tem a capacidade de superar os traumas de relacionamento rapidamente. E amém. Oramos. Isso foi na quarta. Isso. Na quinta-feira foi muito correria, muito corrido e tal. Sexta-feira eu cheguei em casa, na hora do almoço. Tinha a Gesa me chamando, porque o micro-ondas tinha queimado. E ontem eu falei, mas que fase. O micro-ondas tinha queimado. Ela estava fazendo alguma coisa ali, pediu que eu abrisse o micro-ondas, fui abrir o micro-ondas, tinha um brigadeiro. Eu falei: opa, brigadeiro. Beleza. E aí ela falou: pega o bolo no forno para mim. Eu falei: peguei o bolo e tal. Ela colocou o brigadeiro em cima do bolo. Eu falei: mas que é esse bolo aí? A Sara que fez. O bolo todinho. E ela quer que a gente vá com ela na casa da Dona Zeneide. Aí a gente pegou elas na escola, a gente subiu na Dona Zeneide. Ela quis entrar sozinha. Eu quero ir sozinha, senão eu não vou conseguir falar. Aí ela foi, sentou lá na sala, esperou a Dona Zeneide veio. Eu queria pedir perdão. Por que perdão? Porque eu não deixei a senhora sentar. Não, mas eu nem ligo para isso. Ah, mas eu quero pedir perdão, eu lembro o que eu fiz, eu acho que não foi certo o que eu fiz. Ah, tá tudo bem, filha, não tem problema, tá perdoado e tal. O pessoal comeu o bolo, nem convidou para comer o bolo. Bolinho com café. Aí, ontem a gente estava em aula e eu contei esse testemunho. Para mim foi uma experiência muito forte. Muito forte. Porque a Sara não é assim. Ela não é de desrespeitar. Ela tem um gênio dela. O temperamento dela, ela é colérica. E os coléricos sabem como o colérico é. Mas ela é educada. Então foi uma experiência muito forte para mim. Mas ontem a gente viu o propósito de tudo isso. E quando eu contei isso, a Dona Zeneide falou: pastor, eu sempre tive vontade de pedir perdão para minha mãe, mas não deu tempo. Minha mãe foi embora antes. Eu queria pedir perdão para minha mãe. E eu falei para ela: se confessares, confesse os seus pecados uns aos outros para que haja cura. Então a senhora está sendo curada. E nós vamos fazer uma oração e vamos selar essa cura na sua vida. E nós oramos, eu, a Dona Zeneide, o Tamar, o Hélio, algumas pessoas que estavam ali, oramos por ela. E foi consumado. Então, quando nós praticamos a palavra, nós geramos vida nas vidas. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós não podemos nos acomodar. Tem que pedir perdão? Peça perdão.
Tem que fazer reparo? Faça reparo. Ah, mas faz 60 anos que eu briguei com tal pessoa, nem conversei mais com ela. O mundo espiritual não tem tempo. Não tem barreira de tempo, não tem barreira geográfica. Os demônios não estão nem aí para isso que você está falando. Eles vão continuar agindo. Então faça reparos. Procure a pessoa, converse. Lógico, tem que ter sabedoria. Tem que procurar a pessoa. Tem algum problema com a pessoa, aí a pessoa casou, você vai lá procurar a pessoa. Não. Tem sabedoria para fazer isso. Pelo amor de Deus. Nós não presenciamos Jesus nessa terra, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós foi nos dado. O poder do Espírito foi nos dado para que nós possamos ser testemunhas. Você não pode falar, eu não consigo, porque não é você, é o poder que te foi dado. Paulo fala a Timóteo, não te foi dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então foi nos dado. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e por isso nós devemos ser testemunhas. Esse é o propósito dos processos na nossa vida. Ser testemunhas de Cristo. Para que outras vidas olhem para nós e queiram viver a vida de Cristo. Queiram viver a vida de Cristo. Não fale do que Jesus fez. Incorpore quem Ele é. Quantas são as vezes que nós falamos, e aí a gente se dá conta que a gente não está nem vivendo o que a gente falou. Por quê? Porque a gente conhece a palavra. E a gente começa a falar da palavra para as pessoas olham, nossa, mas tem alguma coisa fora aí. A conta não está fechando. Ele está falando de coisas aí e tal, mas parece que não vive. Parece que não faz aquilo que está falando. Não, mas está na palavra. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso e eu. Não tem que fazer? Eu sou o primeiro. Eu preciso ser testemunha de Cristo. Eu preciso ser testemunha de Cristo. Não fale o que Jesus fez. Incorpore quem Ele é. Efésios capítulo 1. Efésios 1, 21. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Se alguém não está pronto para ser reciclado, está pronto para ser descartado. Se coloque diante do Senhor pronto para ser reciclado. Porque quem não está pronto para ser reciclado, está pronto para ser descartado. Nós temos que ser reformados todos os dias. Não viver a reforma, mas ser reformados todos os dias. Permitir que Ele nos coloque nesses processos. Sabe o que Paulo fala aos Romanos? Paulo fala aos Romanos lá no capítulo 5, verso 3. E não somente isso, mas vamos nos alegrar nas tribulações. Quem é discípulo de Cristo e está passando por processo, se alegra no processo. Sabe por quê? Porque Paulo continua falando assim, porque as tribulações produzem a paciência. Então quer dizer que se eu estou passando por um processo, algo bom está sendo produzido dentro de mim. E a paciência produz a experiência. Quem que passou por um processo e não olha para trás e fala, nossa, eu sou perito nesse assunto, agora eu vou poder testemunhar de Cristo. E as pessoas vão querer me ouvir. As pessoas vão querer saber o que eu fiz para passar por esse processo.
Por quê? Porque agora eu sei como passar. A paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E na esperança nós não somos confundidos. Ele é a nossa esperança. Nele nós não somos confundidos. Os processos nos levam a esse patamar no mundo do Espírito. Um nível que nós não seremos mais confundidos. Por quê? Porque vivemos a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós vamos viver a esperança da glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os nossos olhos fitos no alvo. O nosso alvo é Cristo. E na esperança nós não somos confundidos. Porque o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós ouvimos pessoas falando: eu não consigo amar determinada pessoa. O amor não é um sentimento, assim como o perdão não é um sentimento. São decisões que nós tomamos, são atitudes que nós tomamos. Se o amor fosse sentimento, não seria um mandamento. Nós precisamos amar. Eu não consigo amar. A palavra de Deus que fala que o amor foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Ele nos deu o espírito de poder, amor e equilíbrio. Já está em nós. É só nós darmos o primeiro passo. É só a gente querer. É só ter a atitude de se colocar no lugar daquele que ama. Daquele que ama. Sem fazer acepção de pessoas. Sem fazer acepção de pessoas. Amar incondicionalmente. E nós aprendemos com o amor de Jesus. É um amor sacrificial. É um amor que não fica passando a mão na cabeça. É um amor que chama a responsabilidade. É um amor que exorta. É um amor que puxa a orelha quando tem que puxar. Não é um amor que fala: faz o que você quiser, viva a vida que você quiser, o importante é você ser feliz. Não. Amor é renúncia. Amor é renúncia. É eu renunciar às minhas próprias vontades. É eu renunciar ao meu eu. É eu renunciar ao orgulho que habita em mim. E viver as verdades do Senhor. Esse é o amor que Cristo nos ensina. E é o amor que nós devemos viver e expressar, para sermos testemunhas dele. O estado de glória vai glorificar o corpo, mas o estado do processo prepara o corpo para ser glorificado. Não tem como a gente separar corpo, alma e espírito. Nós somos um só, corpo, alma e espírito. Não tem como a gente fazer separação. Então, nós precisamos ter um entendimento que o processo vai preparar o corpo para ser glorificado. Mas aqui, nós queremos ter uma visão ainda maior e falar que esse corpo é a igreja do Senhor. O processo prepara a igreja do Senhor para ser glorificada. O processo prepara a minha vida e a sua vida, e nós todos juntos, para sermos glorificados, recebermos um corpo glorificado. Quando o Senhor aparecer nos ares, nós entraremos em um estado de glorificação com o Senhor no corpo, mas é o processo que vai preparar a igreja para a maturidade daquele grande dia. E a igreja será tão madura que a glorificação vai ser só uma vestimenta. Não vai precisar fazer mais nada. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça do corpo. A cabeça não vai para lugar nenhum sem a movimentação do corpo. Por isso que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. O Senhor nos chamou para governar na esfera terrena, mas também no mundo do Espírito.
Então nós precisamos entender o papel, nosso papel como igreja nesse tempo. Os processos de Deus nos preparam para que a gente governe nessa terra. Os processos de Deus nos preparam para que a gente possa estabelecer o reino nessa terra. Os processos de Deus nos preparam como igreja, igreja gloriosa, para que a gente seja testemunha de Cristo. Deus não está disputando cabo de guerra com o diabo. Deus é soberano. Mas Ele deu esse encargo, essa responsabilidade à igreja. À igreja. Por isso que o reino ele é tomado à força. Quando o povo chegou em Canaã, tinha gigantes. Eles tiveram que guerrear, lutar, matar os gigantes para poder conquistar a terra. Ah, mas era promessa. Pois é, você e eu temos promessas no Senhor. Mas essas promessas só vão se concretizar se nós nos posicionarmos e tomarmos Canaã à força. Seja um crente de verdade. Seja uma testemunha fiel de Cristo. Não envergonhe o Evangelho, pelo contrário. Se coloque à disposição do Senhor. Passe pelos processos com alegria. Receba os alívios do Senhor, mas também receba descanso. E entenda que tudo isso você está sendo trabalhado, porque não é mais a sua vida. Chega de falar, ó céus, ó vida, o que eu fiz para merecer isso? Talvez seja uma consequência, mas se for processo, alegre-se. Alegre-se no Senhor, porque tem coisa nova chegando. Alegre-se no Senhor, porque tem coisa nova chegando na sua vida. Amém?